Oi, amiga da URCA. Nós estamos aqui outra vez para darmos seguimento às nossas videoaulas de Direito Administrativo 2. Independente da posição que a administração superior da universidade adotar a respeito de como vai ficar esse semestre, e nós estamos aqui exatamente na expectativa dessas notícias, mas independente delas, nós vamos seguir até que venha orientação diferente. Vamos seguir nas nossas aulas regularmente. Quando esse normativo, essa orientação efetivamente for tratada ou publicada, então nós vamos ver como ficarão as situações dos estudantes, de maneira geral, daquele grupo vem participando regularmente das atividades, daquele outro grupo que por diversas razões não pode ou não quer participar destas atividades remotas. Independente de ter ou não ter participado, porque fica claro que na resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão ditou que não há a obrigatoriedade de participação do aluno, que o professor também não está obrigado a ministrar essas atividades remotas, mas quando ministre não pode cobrar nem presença, nem atribuir trabalho com nota. Nós sabemos que vocês que estão participando dessas atividades já realizaram uma série de trabalhos. Eu quero deixar claro que, respeitando a resolução da universidade, não haverá nenhum prejuízo, repito, até porque seria incoerente, independente do que normatizar a universidade, não é o propósito dessas nossas aulas de trazermos nenhum tipo de prejuízo, senão exclusivamente de ajudarmos aqueles que estão tendo a possibilidade e a disponibilidade de participar dessas atividades, de ajudarmos para que nós possamos ocupar os nossos tempos, não fiquemos na ociosidade durante esse isolamento social decorrente da pandemia. Então, nada melhor do que ocuparmos com conhecimento, com atividades. Então, essas pessoas que participaram regularmente dessas atividades, e aí há o registro de quem entregou o conteúdo dos trabalhos que foram apresentados na plataforma do Google Classroom, essas pessoas serão devida e justamente premiadas, não se preocupem. Agora, aqueles outros que não tenham participado dessas atividades, no momento oportuno, de acordo com a orientação dada pela administração superior, nós reporemos as atividades e os respectivos conteúdos na forma que vier a ser regulamentada. Então, de nenhuma parte, o propósito é esse, que de nenhuma parte ninguém venha a ter nenhum tipo de prejuízo. Para hoje, nós preparamos um vídeo de revisão. Nós vamos dar um tempo, aguardar melhores notícias, melhores orientações, mas para não ficarmos ociosos, nós vamos hoje, especificamente, voltar para alguns assuntos, revisando e nos aprofundando, que já foram tratados nas aulas anteriores. Vocês se lembram, certamente, que ao final de cada videoaula, nós apresentamos um questionamento, e pedíamos para que o aluno, vocês, portanto, se posicionassem a respeito desses questionamentos. Eu já dei algumas devolutivas em vídeos anteriores, mas hoje especificamente eu vou me concentrar nas perguntas que foram feitas e trazer algumas reflexões a respeito delas, com as respostas respectivas. E vamos ver que em muitos momentos essas respostas não são uníssonas doutrinariamente, o que é natural. Nós vamos encontrar respostas diferentes para os problemas que são colocados e vamos meditar, refletir sobre esses temas ao tempo em que isso servirá de oportunidade para que nós possamos nos aprofundar nestes conteúdos. Vocês se lembram que uma boa parte destas videoaulas nós tratamos da improbidade administrativa, um estudo da maior importância, né? Nós vimos o estudo referente
aos agentes públicos. Nós nos aprofundamos em um tipo específico de agentes públicos, que são os ocupantes de cargos efetivos, e fizemos um estudo bem profundo a respeito do regime jurídico desses ocupantes de cargo efetivo. Depois, nós demos uma outra perspectiva para o estudo dos agentes públicos, quando adentramos exatamente no estudo relacionado à improbidade administrativa. A improbidade administrativa é um ilícito que só pode ser cometido por agente público. É condição, portanto, para ser sujeito ativo da improbidade administrativa, que é essa figura, esse sujeito, ele seja um agente público. Portanto, é importante nós compreendermos o que é o agente público, certo? Também, vou já falar um pouquinho mais sobre os agentes públicos, aproveitando esse ensejo, mas especificamente as questões que nós colocamos. Primeira delas, quando fizemos os estudos relacionados à improbidade administrativa, e isso em vídeos diferentes. Nós temos aí quase 2 horas de explanações sobre improbidade administrativa, certo? E no estudo da improbidade administrativa, a primeira questão que nós vimos: qual é a natureza jurídica da improbidade administrativa? Porque, tradicionalmente, a doutrina especificamente é construída antes de 1988, há precedentes históricos da improbidade administrativa antes de 1988, certo? Essa doutrina ela vai colocar na perspectiva de que a improbidade administrativa ela tem a natureza jurídica criminal. Tanto a improbidade administrativa, nessa primeira compreensão doutrinária, ela vai ter natureza criminal. Contudo, a Constituição de 1988, que é quem melhor fala sobre improbidade administrativa, ela inova exatamente no sentido de que ela traz novas perspectivas a respeito, primeiramente, da natureza da improbidade administrativa. Lá, no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, a Carta Política vai nos dizer que a improbidade administrativa ela pode redundar, ela pode conduzir a penalidades, primeiro, de natureza administrativa, que ela vai falar de perda de cargo. Ora, qual é o tipo de punição que leva à perda do cargo? Em princípio, é natureza administrativa. Por isso que eu digo, uma primeira pontuação é no sentido de que a interpretação literal do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, nos conduz a concluir que a improbidade tem uma natureza administrativa, quando ela diz que a consequência da improbidade, uma das consequências da improbidade, é a perda do cargo. Isso não é exatamente uma unanimidade entre os doutrinadores, mas me parece correta, em princípio, essa resposta. Depois a Constituição diz, ressarcimento ao erário. Quando a Constituição fala na penalidade de ressarcimento ao erário, ela está dizendo que há uma penalização de natureza civil. Indenização é um capítulo do estudo do direito privado, do direito civil. Por isso, se conclui que a improbidade administrativa tem natureza civil. Também, a suspensão dos direitos políticos pelo prazo assinalado na legislação. Direito político é direito constitucional, sem dúvida. É direito que se relaciona àqueles direitos fundamentais ativos, numa classificação lá do direito alemão. O direito que se relaciona ao sufrágio, portanto, ao direito de sufrágio, de votar e ser votado.
vai nos conduzir à capacidade eleitoral ativa e passiva. Há, portanto, um conjunto de direitos de natureza constitucional que são chamados direitos políticos. Daí a improbidade administrativa, porque ela sanciona nessa condição, ela tem uma natureza política. Certo? E a Constituição segue lá no inciso, no parágrafo 2º, no parágrafo 4º, melhor dizendo, Constituição Federal segue lá no parágrafo 4º do artigo 37, dizendo: essas penalidades cabem independentemente da sanção criminal que eventualmente possa ser estabelecida. Logo, os atos que importem em improbidade administrativa, eles levam a um sancionamento administrativo, civil e político. Contudo, também podem se configurar como crimes. Entretanto, quando assim acontecer, o fato, ao mesmo tempo, ele se qualifica como ato de improbidade, que tem essas sanções aqui, e também um crime, a sanção criminal deverá ser aferida à persecução penal por um outro procedimento, independente da sanção penal aplicável. Logo, entra a perspectiva de que o mesmo fato pode ensejar tanto uma punição a título de improbidade administrativa, quanto uma punição criminal. Entretanto, estas sanções são de natureza distintas. Então, me parece que, embora exista ainda hoje uma parcela da doutrina que diga que a improbidade administrativa tem natureza criminal, não me parece ser esta a resposta mais adequada. Porque a letra da Constituição, a interpretação da Constituição, nos leva a concluir que o ato de improbidade até pode se configurar como crime tipificado na legislação penal. Contudo, esta penalização não não encampa a sanção propriamente de improbidade administrativa. Por isso, me filio entre os que, com todo respeito a quem se posiciona contrário, me filio entre os que compreendem que a improbidade administrativa não possui natureza criminal, certo? Mas nós temos, por exemplo, argumentos da autoridade do Justem Filho dizendo o contrário. Ok? Doutrinadores como a Silvia de Pietro, elas vão dizer assim, olha, a improbidade administrativa não tem natureza administrativa, embora exista a sanção, a possibilidade da sanção de perda do cargo. Essa sanção, na visão de Pietro, tem natureza civil. Por isso que eu disse pouco. Há quem entenda que a improbidade administrativa não tem natureza administrativa. Tanto que só quem pode impor essa sanção é o Poder Judiciário. Entretanto, não vamos recusar a verdade de que o ato de improbidade administrativa pode impor, pode conduzir a um sancionamento pela própria administração, cuja pena máxima é a demissão. Há um sancionamento administrativo, há a possibilidade da perda do cargo. Mas aí, este sancionamento será determinado pela própria administração pública, independente da atuação do Poder Judiciário. Certo? Seria uma pena supletiva a do Poder Judiciário, quando ela impinge a perda do cargo, que também, na via administrativa, pode acontecer. Agora, a pena civil, ressarcimento ao erário, a multa que é possível ser aplicada também, tudo tão natureza civil, e a pena de natureza política, estas só podem ser impostas pelo Poder Judiciário. Então, a de Pietro ela vai entender nessa perspectiva. Pessoalmente, eu compreendo que a improbidade administrativa tem sim também uma natureza administrativa. Certo? Não recuso a verdade de que a própria administração pode impor sancionamentos,
Contudo, isso não retira o caráter de que o juiz, em consequência da verificação de que um determinado sujeito cometeu ato de improbidade, ele retire o cargo, ele decrete a perda ou perdimento do cargo que o sujeito específico ocupa. Tanto, me parece, assim, a melhor resposta. Mas estão aqui postas as ponderações a este propósito. É importante o estudo da natureza jurídica da improbidade administrativa, sim, porque, inclusive, já houve, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, um debate nesse sentido. Argumentar-se que o ato de improbidade, por ter natureza criminal, ele não poderia ensejar uma nova sanção criminal. A questão, a perspectiva da independência de instâncias, de natureza, de responsabilidades de naturezas diversas. O mesmo fato pode ensejar punições diferentes, se estas punições forem impinjadas, determinadas, por níveis distintos de responsabilidade. É a ideia. Se o fato configura improbidade administrativa, cabe um sancionamento na forma da lei de improbidade. Se esse mesmo fato também se configura um crime, então haverá a possibilidade de dupla penalização de natureza criminal e de natureza civil, política ou administrativa, conforme a discussão que nós acabamos de colocar. Então é possível que o sujeito, pelo mesmo fato, ele sofra uma pena criminal e sofra uma sanção de natureza civil política, que inclusive pode ensejar a perda do cargo, que vai ser a sanção decorrente do ato de improbidade. Uma pergunta interessante, então, esse sancionamento é possível, mas uma pergunta interessante que pode e deve ser feita é a seguinte: nós conhecemos as colocações do Código de Processo Penal, que vai dizer que quando a sentença criminal ela absolveu o réu por reconhecimento explícito de que o réu não cometeu o fato, ou simplesmente o fato não existe, esta decisão criminal, ela necessariamente produz efeitos na esfera civil. É a mesma ideia. O crime, ele tem repercussões na esfera civil. E há independência de instâncias. Não há necessariamente um condicionamento no sentido de que a sanção criminal tem que corresponder a uma sanção civil. Pode acontecer de o réu ser condenado em uma instância e absolvido em outra. Contudo, na dicção do Código de Processo Penal, está dito que se a sentença absolutória o for por um desses dois motivos que eu disse, logo, essa sentença criminal tem repercussão no âmbito civil. Essa sentença criminal pode ter repercussão no âmbito da improbidade administrativa? Me parece que necessariamente sim, principalmente porque não se pode recusar a natureza civil da improbidade administrativa. Alguém pode questionar: a improbidade não tem natureza administrativa. Não concordo, mas há quem questione fato. Ninguém, contudo, questiona que a improbidade administrativa tem a natureza civil. De sorte que, na minha perspectiva, a decisão criminal que absolve o réu, especificamente, reconhecendo especificamente que o réu não cometeu o fato, ou o fato não existe, esta sentença criminal tem repercussão, sim, na esfera da improbidade administrativa, porque ela vai ter repercussão nas outras esferas. Ordinariamente é assim. No estudo que se faz a respeito dos servidores públicos, o estatuto, o poder de sanção da administração pública em face dos servidores públicos, aquela sanção de natureza administrativa, se compreende pacificamente que a
decisão criminal nestas circunstâncias repercute sim na esfera administrativa. Repercute sim também, por consequência, na esfera da improbidade administrativa, tanto pela literalidade da letra do Código de Processo Penal, como pelo estudo sistemático, racional, né, do sistema de punição do direito constitucional. Interpretação sistemática aqui cabe da própria Constituição Federal. Certo? Agora, essa sentença criminal, ela tem que ter natureza. Ele tem que reconhecer, melhor dizendo, expressamente, ou que o réu não cometeu o fato, ou que o fato não existiu. Porque se o juiz tem dúvida, o juiz não tem certeza se o réu cometeu o fato. Ele sabe que o fato existe, mas não sabe se o fato foi cometido pelo réu. A dúvida quanto à autoria. Dúvida, não certeza de que não houve autoria, mas dúvida quanto à autoria. O dever do juiz criminal é absolver. Essa sentença criminal da dúvida, dúbio pro réu. Essa sentença criminal da dúvida, entretanto, não repercute na esfera nem administrativa, nem civil e, obviamente, também não da improbidade administrativa. Essa a perspectiva. Ok? Seguindo no estudo referente à improbidade administrativa, nós começamos a verificar os elementos que compõem a improbidade administrativa. Aí nós vimos, existe um sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo? É quem comete o ato de improbidade. Existe um sujeito passivo, contra quem se comete o ato de improbidade. Existe um dano à administração? É a pergunta que eu faço. Exatamente o objeto da pergunta, mas alguns vão dizer, existe o elemento dano. Nós vamos investigar, esse dano realmente existe? É efetivo já? Problematizar. Existe um elemento subjetivo. Certo? Vou falar o dano por último. Quem é o sujeito ativo do ato de improbidade administrativa? O agente público. Exatamente por isso, a lei de improbidade administrativa se preocupa em definir quem é o agente público. Todo aquele que, a qualquer título, remunerado ou não, por um vínculo precário ou não, com a administração pública, exercer alguma atividade típica relacionada à função administrativa, será um agente público. A lei estende, agente público é isso, mas a lei estende a responsabilidade da improbidade também àqueles terceiros que não se enquadrem na condição de agente público e eventualmente tenham instigado ou colaborado com o agente público para a prática do ato. Então, é possível, sim, eventualmente, a responsabilização de terceiros. Contudo, estes terceiros têm que possuir um vínculo com um agente público. Então, mesmo admitindo essa eventual responsabilização destes terceiros, é imprescindível para a configuração de um ato de improbidade administrativa que exista um agente público envolvido. A respeito dos terceiros, é exatamente nestas hipóteses onde, eventualmente, também se permite a responsabilização das pessoas jurídicas. É uma pergunta possível numa prova. É possível a responsabilização por ato de improbidade administrativa de uma pessoa jurídica? Se essa pessoa jurídica for compreendida como um terceiro que colabora com o agente público, aí sim é onde nós podemos admitir esta responsabilização. Quem é o sujeito passivo? Aqueles entes da administração. Aquela pessoa jurídica que encampa um dos poderes da administração. São aqueles entes da administração direta ou indireta, que é objeto de um estudo específico, no nosso cronograma, lá do direito administrativo 1. Então, esses entes da administração direta ou indireta são, sim, sujeitos passivos da improbidade. É preciso que o ato do agente, do sujeito ativo, lesione
algum direito do sujeito passivo. Extensivamente também, a lei de improbidade, ela admite que sejam considerados enquanto sujeitos passivos aqueles que administrem dinheiros públicos, recursos públicos, na medida dessa administração. Então, há a possibilidade de parcerias da administração pública com terceiros. Por exemplo, as OCPs, por exemplo, as OS, são terceiros que podem firmar parceria com o poder público e exercitar, assim, serviços administrativos, serviços públicos, melhor dizendo. Estes terceiros, na medida em que administrem recursos públicos, eles também poderão ser sujeitos passivos da improbidade. Existe o elemento subjetivo, o dolo. Por excelência, o dolo é o elemento subjetivo. Dolo, nós podemos compreender na perspectiva criminal mesmo. É do direito criminal que nasce esse elemento. Por mais que se diga que, modernamente, a improbidade administrativa não tem natureza criminal, mas ela nasce como um ilícito criminal, historicamente. Logo, é do direito criminal, sem dúvida, onde ela herda esse elemento. Então, dolo é a vontade de praticar o ato, conscientemente. O dolo é a assunção do risco de produzir, a consciência do resultado. O sujeito não quer o resultado, mas ele tem consciência do resultado. E ainda assim assume o risco de praticá-lo. Portanto, em princípio, estão excluídos da improbidade administrativa os atos culposos. Só há uma única hipótese em que os atos culposos são responsabilizados a título de improbidade administrativa, porque, por excelência, os tipos de improbidade todos, há uma exceção, exigem o elemento dolo. Então, além de outras questões, dos outros elementos, o autor da ação de improbidade tem que provar o dolo. Dolo direto, dolo eventual, excluída a culpa. Isso deixa muito claro uma perspectiva que é própria do sancionamento da improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa, exatamente por isso, ela impõe sanções tão severas. Ela objetiva a punição dos atos desonestos, a desonestidade. E a desonestidade exige dolo. Ela não serve para punir aquele administrador incompetente, aquele administrador desidioso, irresponsável. Há outras formas de punir este administrador, não, contudo, por intermédio da improbidade. O administrador incompetente, o administrador desidioso, que age com culpa, às vezes nem com isso, ele pode ser sancionado, sim, administrativamente. Ele pode ser sancionado, sim, politicamente. Não, contudo, a título de improbidade. Ele pode até ser sancionado quando o tipo penal respectivo admitir a culpa, criminalmente, não tem problema. Mas para fins de responsabilidade da improbidade administrativa, a regra é: não se admite a culpa. Para entrar no dano, eu vou falar um pouquinho dos tipos centrais da improbidade administrativa. Nós temos 3 tipos centrais: do artigo 9, do artigo 10 e do artigo 11 da Lei de Improbidade. O artigo 9 diz assim: sanciona-se a técnica da lei, essencialmente é uniforme. A lei, no caput desses 3 artigos, ela vai dizer qual é o sancionamento, o ilícito elementar, o elemento central desse ilícito, e nos incisos ela vai trazer hipóteses exemplificativas. Exatamente porque a improbidade administrativa não tem natureza criminal, não é necessário aquele trabalho de subsunção completo. Outros atos praticados pelo sujeito que se enquadrem no ilícito central especificado no caput
mesmo que não se enquadrem exatamente com perfeição em nenhum dos incisos dos respectivos artigos, ainda assim podem ensejar a responsabilidade por improbidade. Então, o rol da lei é exemplificativo e não taxativo. E isto é possível especificamente porque a improbidade administrativa não tem natureza criminal. Porque se tivesse, essa compreensão, essa interpretação necessariamente seria inconstitucional. Não há crime sem lei anterior que o defina. Diz a Constituição, a título de um direito fundamental. Nós sabemos disso. Feita essa explanação central, eu vou dizer, o tipo central dos atos de improbidade, aquele que nós encontramos nos respectivos capítulos desses 3 artigos, são, no artigo 9º, atos que importem em enriquecimento ilícito. Se o ato do agente importar em enriquecimento ilícito, bingo, improbidade no tipo do artigo 9. Artigo 10. Atos que causem, aí a questão, dano ao erário, portem prejuízo. E no artigo 11, atos que impliquem em ferimento, descumprimento a algum dos princípios fundamentais do direito administrativo. Com as palavras, enriquecimento ilícito é um ilícito, inicialmente de natureza civil, que pode redundar também em um tipo de responsabilidade criminal, e importa em um enriquecimento fora do que o sistema permite. Então, sempre que o ato do administrador, do agente público, importar enriquecimento ilícito, e a ideia elementar do enriquecimento ilícito é a corrupção. Não necessariamente por um ato de corrupção, nesse sentido que o direito criminal impõe, dar ou pedir vantagem em troca da prática de um ato de ofício. Mas numa perspectiva até mais ampla, de atos que importem de alguma maneira em ferimento ao princípio da moralidade, as patologias corruptivas no sentido mais amplo. Mas o ato típico de corrupção importa sim probidade administrativa pelo tipo do artigo 9. Muito claro isso. Exige-se dolo comprovado. No artigo 10, nós vamos ter atos que causem dano à administração. E aqui, a lei ela vai fazer uma ressalva. Ela vai admitir, literalmente, no tipo do artigo 10, que por culpa, atos dolosos ou culposos, então, portanto, por culpa, também se responsabilize o sujeito pela prática daqueles atos que causem dano à administração pública. Aí a lei vai inovar quando ela vai admitir, é a única exceção, que atos culposos ensejem a improbidade administrativa. Veja que é preciso uma grande responsabilidade hermenêutica na interpretação desse dispositivo da lei. Porque já ficou claro, o estudo sistemático do ilícito da improbidade administrativa, e para concluir isso, nós podemos partir do próprio sancionamento, da gravidade dos sancionamentos que são impostos. Eles não servem para punir aquele gestor desidioso, já disse agora há pouco. Então, para garantir a integridade do sistema diante da literalidade da regra do artigo 10, é preciso que esse ato culposo que cause dano ao erário, ele tenha uma relevância, ele seja fruto de uma culpa grave. Então, há julgados, há entendimentos doutrinários que vão especificar exatamente isso. Não é qualquer culpa pode conduzir à improbidade pelo tipo do artigo 10.
É preciso uma severidade dessa culpa. É preciso uma gravidade dessa culpa. Aqueles atos que o sujeito comum, o bom no pater família, aquele sujeito mediano, ele cometeria, este é uma culpa excusável, é uma culpa leve. Atos que impliquem culpa leve não podem implicar no sancionamento da improbidade. Devem ser resolvidos em outra esfera. Não é que o dano que o agente causou fique indene, mas ele pode ser indenizável, ele pode ser punido em outras esferas que não na improbidade. A improbidade lida com direitos políticos. O sancionamento mais grave dos sancionamentos possíveis em face dos atos de improbidade administrativa são os sancionamentos de cunho político. Vejam só a gravidade. Suspender direitos políticos de um cidadão por ato oriundo de culpa leve não está de acordo com uma leitura razoável do sistema de direito constitucional. Está ferindo, alguns princípios do direito constitucional, a razoabilidade notadamente, mas outros princípios também. Agora, com relação ao dano, que é exatamente a pergunta que é feita. Ora, se eu tenho um tipo específico de improbidade administrativa, o tipo do artigo 10, que exige e diz que sempre que o ato causar dano, ele vai ser sancionado por improbidade. Há duas perspectivas que podem e devem ser observadas nesse sentido. Primeira, mais óbvia, é a seguinte: o ato que causa enriquecimento ilícito, em regra, ele também causa dano ao erário. Um dos problemas que nós colocamos para a nossa discussão nos vídeos, aí nós pedimos para o querido amigo ou a querida amiga voltar para os vídeos respectivos, é como fazer a tipificação do ato de improbidade administrativa. Vamos usar um exemplo. Olha, um determinado agente público, ele pede e recebe uma vantagem financeira para que não pratique um ato de ofício que conduziu a administração a prejuízo. Um exemplo ainda melhorar o exemplo. Agente público, recebe uma vantagem ilícita, solicita e recebe, praticou o crime de corrupção, solicita e recebe uma vantagem ilícita e, em decorrência disso, pratica um ato de ofício viciado. Ele frauda uma licitação para gerar vantagem para um determinado licitante. E, enfim, frauda a licitação por superfaturamento, por N questões, e esse ato importou enriquecimento ilícito? Sim. Este ato causou dano ao erário, dano financeiro? Sim. Este ato infringiu os princípios da administração pública? Também sim, claro. Então, no tipo do artigo 9, e em princípio, nós vamos ter também o cometimento dos outros tipos. O enquadramento dos outros tipos. Obviamente, não se pode permitir que o sujeito seja punido triplamente. Esse sujeito ele não deve ser punido pelo artigo 9, 10 e 11. Ele só pode ser punido uma vez em sede de improbidade administrativa. A dupla ou a tripla penalização é quando o ato ele implica em sancionamentos de outras naturezas. Esse ato de improbidade, tipificado aqui no artigo 9, também pode ser punido criminalmente. O crime de corrupção, aí sim eu admito os dois sancionamentos, não, contudo, para sancionamentos de mesma natureza. É preciso escolher qual dos tipos. Ele praticou os atos inerentes a todos os tipos. Então, obviamente, prefere-se o tipo mais grave. Então, neste exemplo que eu dei, ele deve ser punido pelo ato do artigo, pelo fato, tipo do artigo 9 da Lei de Improbidade. Porque estão encampados nessa ação também os do artigo 10 e 11. A mesma ideia, quando o sujeito pratica um ato que causa dano ao erário, ele pode nem ter enriquecido ilicitamente, ele não praticou o ato do artigo 9, o tipo do artigo 9. Mas quando ele pratica um ato que causa dano,
em geral, em regra, ele também descumpriu um princípio da administração. A mesma ideia da encampação. O problema é de outra ordem. Quando ele pratica um ato que fere princípios, não necessariamente ele causou dano ao erário. É nesse sentido que nós colocamos a pergunta. A configuração de dano é um elemento imprescindível à prática de um ato de improbidade administrativa? O que os administrativistas entendem por dano à administração? Dano à administração, ele tem que ter necessariamente diversos doutrinadores nesse sentido. O Emerson Garcia, estou olhando aqui para o livro dele, ele é um dos que diz assim com muita propriedade que os danos, a ideia de dano, ela tem uma noção que supera, que transcendem o dano financeiro, o dano ao erário. O tipo do artigo 10, ele fala do dano ao erário, quando o ato de acoimado de improbidade, de improbo, ele causar prejuízo. Isso é o dano. Mas a noção jurídica de dano, ela vai ter uma compreensão bem mais ampla. Não pode assim haver ato de improbidade administrativa sem a configuração do dano, compreendido, entretanto, esse dano nessa noção mais ampla. É de se verificar a relevância do ato praticado para a administração como um todo. Atos que não produzam danos, ou atos em que esse dano, mesmo não patrimonial, seja mínimo, eles não devem ser objeto de improbidade. É inadequado, é irrazoável sancionar por ato de improbidade administrativa quem praticou atos que não causaram dano à administração. Dano nesse sentido amplo. Pode até não ter havido um dano patrimonial, mas pode sim existir danos de outra ordem, como muito bem coloca de Pietro, dano moral. Preciso que aquele ato, de alguma maneira, abale a estrutura da administração, tenha relevância. Então, por conta desse elemento dano, nós podemos verificar que atos que não tenham repercussão nenhuma, mínimos, irrelevantes para o conjunto da administração pública, eles não podem ser punidos a título de improbidade. O caso, um exemplo que já me colocaram, o caso de, inclusive tinha promotor, tinha gente, não vou dizer nomes, dando palestra dizendo que isso, se orgulhando disso, que o estagiário que pegue tantas folhas da administração pertencente ao poder público para imprimir um trabalho da faculdade. Ora, esse estagiário, ele enriqueceu ilicitamente? Há uma hipótese de enriquecimento ilícito aqui? Sim, o papel não era dele, ele adquiriu a propriedade, papel ainda impresso, né? Se apoderou de um bem público, em tese, peculato, crime também. Esse ato causou dano ao erário? Sim, o erário ficou mais pobre em 5 folhas de papel. O preço de uma folha, 1 centavo, mas ficou mais pobre. Houve um dano patrimonial, nesse exemplo, inclusive. Feriu o princípio? Sim, o princípio da moralidade, o princípio da legalidade. Feriu princípios da administração. Esse ato é um ato improbo? Tanto? A conclusão pareceria ser essa, se nós não fôssemos ponderar que para a configuração de improbidade administrativa se faz necessário dano, se faz necessário a relevância desse dano. Danos mínimos e relevantes não podem conduzir à bagatela. O princípio da bagatela. Danos mínimos e relevantes não podem conduzir a um sancionamento desse tipo. Veja só,
esse estagiário hipotético, ele está sujeito a ter os direitos políticos suspensos por ato de improbidade do artigo 9, né? Por até 12 anos, senhores. E o juiz, obviamente, for aplicar a pena máxima. Mas, independente do prazo da suspensão dos direitos políticos, potencialmente, esse sujeito está esse estagiário está sujeito a ter os direitos políticos suspensos. Indenizar, repor o dano, devolver as folhas ou indenizar o valor das folhas, lícito esse valor. Então, obviamente, este é um exemplo que não pode redundar em improbidade administrativa. Não é ato de improbidade. E não é ato de improbidade especificamente porque não está configurado o elemento dano. Os outros elementos existem claramente. Um sujeito ativo, sujeito passivo. O elemento subjetivo, houve dolo, sim, houve intenção, ou pelo menos a assunção do risco de produzir o resultado. Esse estagiário, ele sabia que o papel não era dele. Ele sabia que a normativa da instituição não permite que ele fizesse isso. Ainda assim fez. É pela ausência de dano. E este exemplo, ele não pode conduzir à improbidade. E isso nos faz concluir da necessidade de termos claramente a distinção, racionalmente a compreensão de que os atos de improbidade, eles não se destinam a punir o administrador, o agente público desidioso, incompetente, ou aquele agente público, mesmo dolosamente, ele tenha praticado atos que não redundem em dano efetivo à administração. Porque o dano é sim um elemento subjetivo inexorável, necessário, não eliminável da configuração dos atos de improbidade. Então, há um grande conjunto de teses jurídicas que podem ser desenvolvidas neste sentido. No próximo quadro, eu tenho até outras questões para serem abordadas, mas hoje acho que ficou legal essa revisão geral, assim, mas com alguma profundidade a respeito da improbidade administrativa. No próximo vídeo eu trago mais algumas questões e daremos, então, depois disso, sequência às nossas aulas com um conteúdo novo. A depender, naturalmente, de como ficarão as orientações da universidade, e independente disso, no próximo semestre eu faço planos, vou desenvolver melhor essa ideia, criar o projeto, etc., desenvolver nesse sentido, mas eu faço planos de seguir com aulas remotas, mesmo que as atividades presenciais retomem, num projeto específico, que é um projeto de aprofundamento a respeito dos temas de direito administrativo. Vamos começar lá com a teoria geral do Estado. Direito administrativo, essa administração pública de que nós tanto falamos, é o Estado. Para termos um estudo adequado do direito administrativo, me parece fundamental nós começarmos fazendo alguns questionamentos, saindo dos lugares comuns que são colocados em doutrina a respeito de teoria do Estado. E partindo da teoria do Estado, nós recolocarmos algumas questões de direito administrativo. É um curso dirigido para quem já tem leituras, algumas leituras, poucas que sejam de direito administrativo. E nós vamos questionar aqueles conceitos comuns, aqueles lugares comuns, que são colocados ordinariamente, regularmente, pelos manuais de direito administrativo. Então, curso de aprofundamento de direito administrativo. Também usando o Google Classroom, e é uma atividade, eu vou mandar o projeto para a Pró-Reitoria de Extensão, portanto, uma atividade que, em princípio, precisa ser aprovado o projeto, mas, em princípio, também vai valer, inclusive, certificação de carga horária. Então, mais adiante, eu volto com notícias a respeito disso, mas, por enquanto, fica o meu abraço, fica o meu desejo de que este vídeo receba a todos com saúde, com determinação, com fé, com perseverança. Tudo passa e haveremos todos, se Deus quiser, de sairmos melhores desse terrível momento
que passa a humanidade. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Até mais.